Boa noite, igreja. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. A gente vai ler do 21 até 40. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Nós estamos pregando o agir do Deus de maneira invisível. Fala aí, Rafael, alto. O agir invisível de Deus. Pronto, a gente já resolveu. O Henrique comentou sobre a história de José na semana passada, lógico, entre outras coisas. Enquanto o Henrique estava falando sobre a história de José, uma coisa assim ficou muito forte, né? Jesus era um afilhado de José, não é? Porque ele pegou um filho que não era dele, um enteado. Eu achei isso tão interessante porque a maneira como José cuidou de Jesus foi de pai. Pensar, você cuidar de alguém, não é seu filho direto, como filho. José teve esse privilégio e essa honra. E hoje a gente vai continuar descrevendo a história de Jesus. Vou ler o texto e a gente já começa. Diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 21. Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao contemplar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como estava escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, pode agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então, Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que esse menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, jamais deixava o templo, e adorava a Deus jejuando, orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento,
deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade de Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia, se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria e graça de Deus permanecia sobre ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, por favor, nos ajuda, que Teu Espírito nos conduza, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que a gente possa aprender, Senhor Jesus, com cada imagem que o Senhor vai estar nos falando nesse sentido, através desse texto. Então, Espírito Santo, preciso muito da Tua ajuda. Prepara os corações e me ajuda no comunicar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quando olho para esse texto, presta bem atenção. Lendo ele, uma coisa para mim saltou à minha imagem. O quê? Você já viu álbum de fotografia? Sim. Você já viu aqui na nossa igreja, quando a criança nasce, o que os pais fazem? Geralmente, um dos momentos é o quê? Vem toda a família aqui, tira foto, a gente apresenta a criança diante de Deus e assim acontece, né? E eu comecei a olhar e a lembrar, né, por conta das filhas, então esses momentos, o momento de trazer a Nicole e depois a Giovana, e a mesma pessoa apresentou as duas, né, o Henrique. Esse foi um dos momentos que a gente fica assim marcado na história para nós. Mas também existe um outro momento dentro da vida cristã, que é o do batismo. E eu tive o privilégio de batizar as duas, né? Que também é um outro momento marcante. Quando você olha, eu gostaria que a gente olhasse para esse texto como se fosse um álbum de fotografia de Jesus. Um álbum de fotografia de Jesus, embora não vai ter a imagem, mas a gente consegue imaginar a imagem. E por que um álbum de fotografia de Jesus? Primeiro que Lucas, que escreveu, ele, diferente dos outros evangelhos, ele não acompanhou o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, porque ele se converte em uma das viagens missionárias de Paulo. Então, quando ele escreve o evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, que ele começa a escrever para Teófilo, um cara importante, e ele começa a narrar a história, pautada no quê? Quais são as fontes? Testemunha oculares, pessoas que vivenciaram, presenciaram a história de Jesus. Esse mesmo Lucas, que aparece em Atos, ele escreve o Evangelho de Lucas, então ele conta a história de Jesus, mas também a história da igreja e da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando ele fala assim, que foram testemunhas oculares, presta bem atenção. Quando a gente vai para o capítulo 2, versículo 19, olha que cena. Diz assim, Maria, contudo, observava silenciosa todos os acontecimentos e refletia sobre eles em seu coração. Há um outro texto, um pouquinho mais adiante, quando Jesus já é apresentado no templo, o versículo 51 do mesmo capítulo, diz assim, contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, olha que negócio, que interessante, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. O que a gente consegue deduzir aqui? Que essa parte do texto que nós acabamos de ler, você consegue imaginar uma mãe descrevendo isso? Agora ela já não tem do seu lado José, porque em momento da história você vai ver que começa Jesus o seu ministério, José ele não aparece mais, a impressão que dá é que ele morre. Então agora ela descreve, porque o Evangelho de Lucas é escrito perto do ano 60, 61. Jesus já tinha partido para a glória. E agora tem alguém que se converteu, está caminhando com Paulo,
E diante de tantas histórias que estão sendo contadas, ele começa a narrar, a descrever o que acontece. E aí eu fiquei imaginando na minha cabeça, quando a gente vê os álbuns lá em casa, é muito interessante, porque aí você começa a olhar, começa a relembrar, e a gente ainda tem o privilégio de ver alguns vídeos, né? Quando a gente vai para a casa da Zilda em alguns momentos, os sobrinhos, né? E a gente tem muita história em vídeo no YouTube. E uma das coisas que começam a gente a ver, a avaliar os vídeos, são aquelas ações que eles fizeram e que hoje morrem de vergonha. Só que como são 8, então fica um tirando sarro da desgraça do outro. Eu estava doido para trazer aqui, para vocês verem, para a gente celebrar junto, mas eu creio que eu teria um problema na minha família no próximo almoço. Mas quando eu olho para esse relato do que nós acabamos de acontecer, eu fico imaginando, e aí é coisa da minha cabeça, Lucas conversando com Maria, começa a contar como é que foi essa história. E aí ela começa a descrever, olha, nesse momento eu fiquei em silêncio, eu guardei só para mim. Olha que coisa impressionante. É uma mãe retratando, e Lucas nos dá esse privilégio de narrar o que aconteceu com a história dela. E agora ela está contando, relembrando a história do seu filho. Primeiro, quando ele foi circuncidado, o período, a mulher ficava impura por 7 dias, né? E depois ela ficava isolada por 33 dias, e por isso o rito da purificação, né? Se fosse uma filha, o tempo ainda seria maior. Mas aí daqui a pouco você começa ela a relembrar a história, e aqui chama a atenção para mim, que é o primeiro ponto, que ela começa a relembrar a história, e uma das coisas que você começa a olhar no texto logo de cara, é que eles fizeram tudo segundo a palavra de Deus falava e ensinava. Então fizeram o rito da circuncisão, por quê? Em Êxodo ensinava que você tinha que circuncidar o seu filho ao 8º dia. Em Êxodo também vai falar que você precisava ter o rito da purificação, está falando lá, e diz que ele vai cumprindo. E aí quando a gente olha para o texto, que nós acabamos de ler, no versículo 39 diz o seguinte: depois de terem cumprido tudo que era requerido pela lei do Senhor, retornaram para a sua própria cidade. Então o que você começa a observar? Tem alguns momentos aqui nessa história que José ele poderia ter feito as coisas sozinho, mas ele levou Maria com ele. Ele levou Jesus com ele. Você vai observar que eles vão dar um nome para Jesus. Eles não criam o nome. Eles dão o nome exatamente como um anjo falou que teria que ser. Você vai ver que eles em tudo vão procurando obedecer o que a palavra fala a respeito. E a primeira cena do nosso álbum que eu quero trazer para você, o quanto é importante nós, como família de Deus, levar a nossa família a obedecer aquilo que as Escrituras dizem. Quando você olha para a vida de José e Maria, e eu fico imaginando, porque quando a gente olha para Maria, a impressão que nós temos é que ela era uma mulher adulta, e ela deveria ser uma adolescente quando essas coisas estavam acontecendo. A gente não tem uma precisão de que idade teria José, mas eu fico imaginando um casalzinho novo, levando os filhos com a intenção de querer obedecer tudo o que Deus manda. Essa é a primeira cena. A primeira cena dele ser circuncidado, o nome que recebeu, a primeira cena do álbum. Eles lá, com Jesus no templo, fazendo o rito da purificação. E aí você percebe que José e Maria eram um casal simples e pobre. Por quê? As pessoas que tinham mais condições, esse rito da purificação que era destinado à mulher, se oferecia o quê? Um cordeiro. Mas quando você não tinha posses, uma pombinha você oferecia.
Esse era para aqueles que não tinham muito recurso. Então você percebe que uma família, onde tiver um filho numa estrebaria, né, agora, mesmo não tendo muitas condições, vão até o templo para poder obedecer tudo que a palavra de Deus ensina. Essa é a primeira cena do nosso álbum hoje. Jesus indo, os pais fazendo, eu fico imaginando as cenas sendo fotografadas. Né? E aí talvez você pergunta assim, Jadson, por que eles obedeciam em tudo a palavra? No Evangelho de João, Jesus vai ensinar no capítulo 14, versículo 21, presta bem atenção. João, Evangelho de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me... E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí, versículo 23, Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Então a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, se a gente ama a Deus, se você quer ter uma família que ama a Deus, não é só vir assistir o culto aqui e declarar o quanto você ama através dos louvores. Olha, isso é importante. Cantar, a gente declarar o nosso amor ao Senhor. Mas presta bem atenção, o amar na Bíblia, Deus mostra como a gente deve amá-lo. E o amar na Bíblia vai passar por esse crivo, que é de conhecer e guardar os seus mandamentos e de praticá-lo. Não adianta você falar que ama a Deus, mas você não ler a palavra. E você não se preocupa em querer obedecê-lo. Hoje, você vai vendo que o nosso país, presta bem atenção, ele é tido como um país cristão. Mas por que as coisas não mudam? Todo mundo no nosso país, a maior parte sabe a respeito de Jesus, sim ou não? Independente, é uma nação católica e evangélica. Todo mundo sabe quem é Jesus. E por que o nosso índice de corrupção, de injustiça, de violência, estão sempre nas alturas? Mesmo tendo presta bem atenção, uma nação, entre aspas, que diz que é cristã. A resposta está que muitos têm amado a Deus, presta bem atenção, declarando o seu amor. Às vezes eu participei de eventos com milhares de pessoas louvando e engrandecendo a Deus. E a gente, na minha época, tinha como avivamentos, né? Falar, olha a galera, o estádio lotado e aquela loucura. Mas a minha geração envelheceu e o país não melhorou. Porque aquelas declarações feitas a todo pulmão não se concretizava na prática, no dia a dia. Quando eu olho para José e Maria nessa primeira cena, você vê que eles têm um cuidado de obedecer a Deus em tudo o que a palavra diz, e de maneira muito clara fica evidente que eles faziam tudo isso porque amavam a Deus. Essa é a primeira cena. Dentro disso, eu gostaria de perguntar para você: você tem amado a Deus? Ou você só tem declarado que ama?
mas as suas ações não são compatíveis com o amor que você declara a Ele. Uma coisa linda que eu olho nesse álbum de fotografia que a gente está vendo, essa primeira imagem, é que estava José, Maria, obedecendo a tudo junto com Jesus, sendo guiado, direcionado nesse sentido. O quanto você tem guardado a palavra de Deus e obedecido. Mas aí continua o texto, e nesse momento surge uma nova foto, uma nova imagem. Qual é essa imagem? É Simeão. Simeão tem uma característica bem interessante. No versículo 25 diz assim: ele era um homem justo. E quando fala de justo, é um homem correto. É um homem que vive para agradar a Deus. É interessante para mim isso aí. Que se posiciona, né? E aí ele diz o seguinte, que ele era justo, que ele era piedoso. E quando fala de piedoso, alguém que era temente, reverente a Deus. E diz mais ainda, e que almejava com o melhor para o seu país, a consolação, ou em outras versões, a salvação do seu povo. Mas aqui Lucas, ele começa a descrever algo para mim que é muito importante. Ele diz assim: o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa impressionante. O Espírito Santo estava sobre ele. Até aqui, presta bem atenção. O Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. Nesse momento, e aqui é muito parecido com o Antigo Testamento, o Espírito Santo estava em cima, sobre a pessoa. E muitas vezes ele estava sobre para que a pessoa pudesse exercer alguma função no reino. Então você vai ver esse agir de Deus. Você vai ver Moisés, quando ele pede para dividir, né? Ele precisa de mais líderes. Aquilo que estava sobre ele, é interessante, divide com mais não sei quantos. Daqui a pouco você vai ver aqueles que são os artesãos, que vão construir o templo. Você vai ver que eles recebem uma capacitação para poder desenvolver, da mesma maneira no templo. Você vai ver Saul cheio do Espírito Santo sobre ele. Presta bem atenção, isso é muito importante, porque nesse período do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre. E aí você vai ver que Saul se desvincula de Deus, desobedece, trilha o seu caminho, e o Espírito que estava sobre ele vai para Davi. Então você vai ver o agir do Espírito Santo em pessoas específicas e não sobre todo o povo. E aqui agora Lucas ele relata, por essa descrição, que o Espírito Santo está sobre Simeão, e não só sobre Simeão, é o mesmo Espírito Santo de Deus que fala com ele e traz uma profecia. E qual é a profecia? Que ele não morreria antes de ver o Consolador, que ele não partiria dessa terra antes de ver o Salvador. Ele começa, então o Espírito Santo estava sobre, o Espírito Santo fala, mas mais do que falar, o Espírito Santo é aquele que conduz. Porque diz o seguinte, que ele estava ali, presta bem atenção nisso, e o Espírito Santo conduziu para chegar aonde Jesus estava. Eu fiquei olhando isso, eu falei, nossa, isso é coisa para acontecer em Atos, quando o Espírito for derramado. Então você está vendo um homem que é justo, um homem que é reto, um homem que pensa na salvação do seu povo, não só na sua própria salvação, um homem que o Espírito Santo está sobre ele, que fala com ele e que o conduz. Conduz ao ponto de levá-lo ele até aonde? Até onde Jesus está, para que ele pudesse ver em suas próprias mãos, presta bem atenção, o Salvador tão esperado.
E diante disso, o Espírito Santo ainda traz uma palavra dele para com os pais. Que palavra é essa? Que Jesus, olha, presta bem atenção, ele está, versículo 34, que este menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões de Israel, a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. E quando você vai olhar Jesus, você vai ver que exatamente isso aqui acaba se cumprindo. Ele revela os corações. Ele se torna um ponto de contradição de tal maneira que o próprio povo começa a gritar: crucificam, para que o propósito de Deus pudesse se realizar. Aqui, alguns comentaristas dizem que, imagina você, porque tem um momento que Simeão ele olha para Maria. Esse momento que ele começa a revelar o que vai acontecer com Jesus, ele olha para a mãe. Eu fico imaginando Maria, como isso deve ter cravado no coração dela. Porque ele olha para Maria e fala assim: Maria, mãe de Jesus, eis que esse menino seu. Olha. E aí no final ele diz assim: quanto a ti, olhando para Maria, versículo 35, todavia uma espada transpassará a sua alma. Há comentaristas que vão falar sobre duas posições, mas eu vou pegar a que eu mais gosto. É que talvez esse transpassar, e aqui a espada não é uma espada pequena que eles tinham, é uma espada longa, passaria a alma dela. E aí a imagem, quando eu estava lendo, é a imagem que eu tenho do Evangelho de João, de Maria, de frente com seu filho crucificado. Essa é a imagem que eu tenho. Quer dizer que naquele momento de revelação, alguém que era cheio do Espírito Santo, que estava começa a falar da parte de Deus: olha, ele sim é o Messias, ele é o Consolador, ele vai dividir, mas presta bem atenção, ele vai ser um ponto de contradição, e você, mãe, vai ter uma espada transpassando a sua alma. Vou recortar essa cena. O que a gente pode aprender com Simeão aqui? Porque em Gálatas, e aí há uma grande diferença, Gálatas capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dizer, Gálatas 4, versículo 6. Presta bem atenção. Porque sois filho de Deus, enviou o Espírito do seu Filho para o quê? Para o quê? Existe diferença do Espírito estar acima e dele habitar na gente? Sim ou não? Existe muita diferença. Porque enquanto Simeão, o Espírito estava sobre ele, poderia vir em alguns momentos e deixá-lo. Mas agora a palavra de Deus mostra que através de Jesus Cristo, quando a gente se entrega, quando a gente se rende a Jesus, o Espírito Santo passa a não estar sobre nós por um período para executar uma determinada função, mas ele diz que o Espírito Santo habita na gente. Uma palavra no hebraico vai dar tabernacular sobre nós, habitar, preencher o nosso ser. E é muito diferente. Então eu pergunto para você, hoje, diferente de Simeão, que estava com o Espírito sobre ele, o Espírito Santo habita na gente. Mas o que mais mexe comigo é o seguinte: o quanto nós estamos ouvindo ele. O quanto nós estamos sendo guiados por ele.
E a impressão que eu tenho que muitas vezes a gente conhece a palavra, a gente estuda a palavra, mas a gente não tem e não deixa o Espírito Santo agir sobre nós ou até mesmo nos conduzir. E é simples isso. Você quer ver um exercício simples disso? É o seguinte: você já teve algum momento dentro da igreja, fora da igreja, que você sentiu que deveria orar por alguém? Sim ou não, igreja? Que você fala assim, caramba, aparece o nome, fala assim, ora, intercede, começa a clamar. Já teve isso? E quantos pararam para orar? Não responda em voz alta para a gente não ficar constrangido. Porque eu lembro de relatos aqui na CBP, eu lembro de muitas vezes Deus levantar gente no meio da madrugada para orar, e quando essa pessoa levantava para orar, ela não sabia o que estava acontecendo com aquela que ele tinha que orar. Mas aí no outro dia acontecia o seguinte: naquele momento, naquele exato momento, a pessoa por quem estava orando estava passando por um livramento. Me explica um negócio desse, era algo comum. Eu tive um jovem há muito tempo atrás que levantou pessoas para orar e aconteceu algum acidente com arma de fogo. E naquele momento que houve esse acidente com a arma de fogo, presta bem atenção, ele viu o livramento do Senhor. Algo comum do Espírito Santo agir. Lembro também, e já falei aqui 1000 vezes da avó Joaquina, da nossa avó Joaquina, algo impressionante, ela saindo da primeira igreja batista, eu lembro dessa história, e ela não sai da minha mente. Ela está saindo da igreja, olha, imagina, bem batista, saindo da igreja, daqui a pouco ela naquelas vielas do Catiapoã, naquelas ruas do Catiapoã, Deus vai falando com ela assim, olha, vira a tal lugar, e ela vira, vai em tal lugar, e ela vai, e daqui a pouco ela chega diante de uma porta, presta bem atenção, e ela fala assim, poxa, eu cheguei até aqui. Ela bate palmo e vê uma voz lá de dentro falando, pode entrar. E quando ela chega lá, a mulher está com os filhos, sem comer, porque estava acamada, estava doente, estava clamando para que Deus mandasse um anjo, mandasse alguém. Mas aí quando eu falando com a avó, ela me contando essa história, diz o seguinte, não, o Espírito Santo me falou. E aí o que ela já chegou? Já chegou limpando, já chegou arrumando, já preparou uma comida, já começou a servir. Eu pergunto para você, o Espírito Santo parou de falar, ele parou de agir. No caso de Simeão estava sobre, mas agora a palavra de Deus diz que ele habita na gente. Habita. E por que a gente não deixa ele nos mover, nos dar direcionamento? Quantas vezes a gente recebe uma direção, você fala assim, puxa, eu preciso orar por determinada pessoa, ou eu preciso visitar, e daqui a pouco você vai lá, é exatamente isso. Eu lembro de uma outra história, em casa a gente estava passando algumas dificuldades, a gente não estava conseguindo comprar as coisas, e a gente estava orando, eu lembro disso, Senhor, manda recursos. E daqui a pouco um casal de amigos nossos vão fazer a compra. E aí, além de fazer a compra, eles compram para nós. E naquele dia, naquele exato momento, eles falam assim, olha, a gente estava lá e, cara, moveu o nosso coração de estar comprando alguma coisa para vocês. E quando chega, era exatamente aquilo que a gente estava precisando. Pergunto para vocês, o que está tapando nossos ouvidos? O que está nos impedindo de ouvir e de agir e de nos mover nele? O texto bíblico das cartas é interessante porque fala que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer, é como se a gente desse a mão e ele nos levasse a lugares aonde a gente precisava ir. E aí quando eu olho para Simeão aqui, nessa foto, nessa imagem, você percebe que ele está lá. Daqui a pouco ele é conduzido até aonde Jesus estava. E ele só foi porque ele ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. O Espírito Santo sobre Simeão estava sobre.
O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. E que falta para a gente ser guiado por Ele, para a gente ser resposta de oração. Eu lembro do Luciano Subirá, ele fala assim, olha, às vezes a gente fica imaginando que é uma voz muito forte, uma coisa assim. Ele fala, são coisas simples. O demônio, o Satanás, nunca vai mandar você orar por alguém. Nunca. Então a gente já elimina bastante coisa. Só que ele vai explicando que essas ações, conforme você vai ficando sensível, vão se tornando cada vez mais fácil de você estar discernindo, de você estar indo. E aí muitas vezes você vai ser direcionado, você ainda não vai saber nem o que deve ser feito. Chega lá na hora, Deus vai conduzindo, vai ajustando. É olhar para a palavra e deixar a palavra preencher o nosso coração, nos ensinar. Nos ser guiados. O Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Isso acontece em Atos capítulo 2. O Espírito Santo já foi derramado sobre mim e sobre você. Não estamos mais na época do Antigo Testamento. O Espírito de Deus habita em nós. Se queremos ver a salvação, não só de Israel, a salvação do nosso país, precisamos ouvir mais e obedecer à voz do Espírito Santo. Amém, igreja? O outro recorte aqui para mim, uma outra imagem, eu levantando esse álbum, sabe qual é a imagem? É de Ana. Nesse texto, dependendo do comentarista, há um paralelo entre a Ana lá de Samuel, a mãe, mas não vou entrar nesses negócios não. Mas eu vou falar de Ana aqui. Vamos ver o que Ana é. Vamos lá? Diz assim, versículo 36. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos e depois de se casar. E desde então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Presta bem atenção. Ela casou, ficou 7 anos com o marido partiu, e aí ela resolve não casar. Mas em vez dela ficar amargurada, chateada com Deus ter levado o marido, ou qualquer outra coisa desse tipo, diz o seguinte, olha. Versículo 37. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus. Jejuando e orando dia e noite. Com quem ela está casada aqui, gente? Com quem que ela está casada? O que mexe nessa imagem para mim? O que mexe nessa imagem para mim é que ela ficou 84 anos, parte dessa vida toda, fazendo a mesma coisa e não acontecia nada. Você consegue imaginar a pessoa, o templo simbolizava, no caso, para eles, dava a ideia da presença de Deus, da habitação de Deus, era isso. Ok? Então ela vivendo no templo, perto da presença de Deus, ela não deixava esse lugar. E dia após dia ela fazia a mesma coisa. E eu pergunto, não acontecia nada. Aí o que mais me chama a atenção é que, primeiro, que ela é uma profetisa. Não é algo assim, acontece na Bíblia? Acontece. Miriam, ela profetiza. Você vai ver Débora, então Miriam em Êxodo, Débora em Juízes.
Você vai ver Uda em 2 Reis. Você vai vendo mulheres que acabam profetizando. Aí depois você vai ver as filhas de Filipe em Atos. Mas não é algo comum. Então você vê que ela é uma profetisa. A segunda coisa que você percebe aqui no texto é que ela não é da tribo de Levi. Quem é que vivia no templo? Eram os da tribo de Levi. Os levitas ajudavam na administração do templo. E os sacerdotes nos ritos de apresentar o povo diante de Deus. Então era comum, era normal os levitas ficarem em volta, em torno do templo para poder servir. Mas ela é da tribo de Azer. Presta bem atenção. Quando há divisão no reino do norte, reino do sul, o reino do norte, Azer fazia parte. Ele deixa de existir, o povo se torna misto. Alguns saem de lá na restauração com Ezequias e voltam para Jerusalém. Mas ela é da tribo de Azer. O que a gente esperaria é que ela fosse da tribo de Levi para viver no templo. Mas ela é de uma outra tribo. Mas não largava o Senhor. E aí eu fiquei imaginando o seguinte, ela não fica um dia só, 2 dias só. Ela vai fazendo esse rito a vida toda. E quando chega aos 84 anos, e um dia de fazer a mesma coisa, o que acontece? Ela encontra o Salvador e começa a exaltar o Senhor. Talvez se fosse eu, na minha experiência, não na sua, a gente frequenta 1, 2, 3, não aconteceu nada, o que a gente faz? Mas ela continuava a cada dia, adorando, jejuando, servindo a Deus. E aí quando chega a 84, talvez já não tinha nem esperança de algo pudesse acontecer. De maneira repentina, aparecem os pais com uma criança no colo. O tão sonhado Salvador. Pergunto para você, o que a gente pode aprender com Ana? Que viveu a vida toda servindo, amando o Senhor. E no momento que ela não esperava, o Salvador chegou. Não negligenciou a sua relação com Deus, mas foi perseverante, persistente. No Evangelho de João diz que quando a gente obedece os mandamentos de Deus, no capítulo que a gente leu, no versículo que a gente leu, 14, diz que quando a gente obedece à palavra de Deus, o Pai passa a habitar na gente. O Filho passa a habitar na gente. E em Gálatas você vê que o Espírito Santo passa a habitar na gente. A pergunta que eu faço é se a gente fosse descrever a nossa história, o que poderiam falar de você na sua relação com Deus? No caso de Ana, o que a gente sabe era alguém que não deixava o templo. Não deixava de adorar. Não deixava de jejuar. Não deixava de buscar. Agora, no Novo Testamento, depois de Jesus, nós passamos a ser o templo.
A igreja, gente, presta bem atenção, não é esse salão. Vou repetir para você. A igreja não é o salão. A igreja é quem? A igreja é quem? Então eu pergunto, você não precisa ir para um lugar. Não mais. O véu se rasgou. E isso faz toda a diferença. Embora Estevão, o primeiro mártir, ele já morre ensinando que Deus nunca habitou no templo. Era uma referência do seu nome, como Salomão um dia disse. Se Deus habita na gente, o que a gente precisa fazer para adorar, jejuar, buscá-lo? Falem para mim. Falem, igreja. O que a gente precisa fazer? Falem alto, grita. O que a gente precisa fazer? Obedecer. Dá para buscar o Senhor lá na sua casa, Tutu? E quando você vai para o trabalho, esse Deus vai contigo? E quando está na confusão em casa, na sua casa não tem, mas na nossa casa tem. Deus está lá? Então o que falta para a gente ter uma vida como Diana? Jadson, com essa palavra então não preciso vir para o culto. Não, você vai para Hebreus, depois você vai ver que não abandoneis a congregação, como é costume de alguns. Mas presta, ok? Porque eu já sei, né, dos igrejados eu já sei. A gente não pode dar uma coisa sem, tá? Mas a minha relação com Deus hoje não depende de um lugar, é onde eu estiver, eu posso me relacionar com Deus. E a gente tem errado também algumas coisas. A vida devocional, o nosso tempo a sós com Deus, ele é de extrema importância. De você ler a Bíblia, de você orar, de você ter o seu tempo. Mas tem muitos que só dedicam a Deus esse tempo. E depois saem da devocional, é como se Deus ficasse lá. E aí vão viver a vida, dia a dia, a correria do dia a dia, como se Deus ficasse lá. Eu já fiz a minha parte, o meu rito religioso, estou aqui. E aí acha que tem como sair da presença de Deus. Agora, se eu entendo que Deus está comigo em todo lugar, em todo momento, eu vou sim fazer a minha devocional, vou buscá-lo, mas não vou finalizar a minha comunhão e minha relação quando termina a minha devocional, mas pelo contrário, vou levá-lo comigo no ônibus, na bicicleta, no trabalho, na escola, em tudo. A gente tem mania de tentar encaixar Deus. E a vida devocional não é para a gente encaixar Deus. É o pontapé para a gente começar o nosso dia ou finalizá-lo na presença dEle. Mas eu preciso aprender a cultivar essa relação que Ana tinha com Deus todo dia, em todo lugar, em todo momento. Quanto tempo, Jadson? Olha, Ana fazia isso. Todos os dias adorava. Noite e dia. Porque para ela, o templo simbolizava a presença do Senhor. Mas para nós, agora que temos Jesus, a presença do Senhor nos acompanha em todo lugar. 3 imagens nós pegamos. Amém? O da obediência. E obedecer não por obedecer, por conta do rito da religião. Obedecer
porque nós amamos a Deus. E não obedecer sozinho, levar a nossa família a obedecer junto à vontade de Deus. Essa é a maior demonstração de amor que a gente poderia demonstrar a Deus. O segundo é ter uma vida correta, uma vida reta, mas também, presta bem atenção, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Ouvir a voz dele, atender o chamado dele, se mover nele, como Simeão. E terceiro, independente do tempo, continuar tendo a mesma alegria de adorar, jejuar, orar, buscar o Senhor. Não só no momento, não só aqui nas quatro paredes, mas ter uma relação íntima. Hoje a gente não precisa ir por um lugar só fazer isso. A gente entende que nós somos a habitação de Deus. E podemos levá-lo conosco aonde nós formos e fazer dele parte da nossa história. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Acabou. Obedecer a Deus, viver uma vida de retidão, deixar ser controlado pelo Espírito Santo através do que a palavra ensina, ser conduzido, guiado. Dentro do ser guiado pelo Espírito Santo, você já teve algum momento que Deus falou com você da seguinte maneira: você precisa liberar perdão? Ou você precisa pedir perdão? Se isso já aconteceu, você está percebendo que o Espírito Santo já falou com você. Você já cometeu algum pecado, algum erro, e daqui a pouco você fala assim: nossa, dá uma tristeza. Você fala assim: puxa vida, errei, pequei. Espírito Santo nos conduzindo para acertar, para arrumar, para ajustar. As pessoas falam assim: Jadson, eu preciso orar para amar mais as pessoas. Você não precisa orar por aquilo que a Bíblia manda você fazer. Senhor, me ajuda a amar mais. Não, não é assim. Porque a Bíblia já manda. Só precisa obedecer. E o amor é na prática. Se teu inimigo tiver fome, em Romanos 12, vai dizer o quê? Dá-lhe de, se tiver sede, beber. Não retribua o mal mas vença o mal com bem. Está ali nas Escrituras. Eu não sei porque você tem algo para ser tratado nessa área. O que o Espírito Santo está trazendo aí na sua mente que precisa ajustar? Porque eu creio que ele fala. E no meu coração está batendo nessa questão. Perdão, amor. Que passo ele está te pedindo para dar agora? Eu sei que todo passo que ele vai pedir para você vai te levar a morrer para esse mundo e morrer para você mesmo. E quando a gente começar a entender isso, a gente vai encontrar a verdadeira vida. Só encontramos nele. O que o Espírito Santo está falando contigo? Que possamos sair daqui hoje querendo ser guiados por ele. Vendo que a palavra ensina, nos dando direcionamento, arrumando as nossas confusões e não entrando em novas confusões. É inevitável.
mas Senhor, nos conduz. Vamos orar por cura. Vamos orar por restauração. Começa, coloca o seu coração diante do Senhor. Uma senhora de 84 anos. Todo dia na presença do Senhor. Deus, nos ajuda, Pai, a não vivermos de domingo, de encontros, de reuniões. Nos ajuda, Senhor, a viver na Tua presença todos os dias, Pai querido. Restaura, Deus, o nosso compromisso, que possamos ir ao Teu encontro, independente do que estamos sentindo, mas que possamos Te buscar, Deus.